O Brasil tem um novo presidente eleito. Neste domingo, a população voltou às urnas para a eleição em segundo turno do sucessor de Temer em Brasília. Durante todo o dia 28, foi grande a movimentação em todo o país. O brasileiro escolheu em maioria absoluta, com 55,13%, Jair Messias Bolsonaro para governar o país nos próximos 4 anos. Bolsonaro, do PSL, derrotou nas urnas o petista Fernando Haddad. E veja ainda a festa da vitória pelas ruas de Colinas pelos apoiadores da campanha de Jair Bolsonaro. Os resultados só começaram a ser conhecidos já perto das 7 da noite. O Jornal Nova Era está no ar levando a informação até você. Boa noite. O Brasil tem um novo presidente eleito. Neste domingo, a população voltou às urnas para a eleição em segundo turno do sucessor de Temer em Brasília. Durante todo o dia 28 de outubro, as sessões permaneceram abertas, em movimentação considerada tranquila. Em 14 estados pelo Brasil, também houve eleição para governador. O segundo ato da festa da democracia brasileira foi em todo o país. Dobrado em 14 estados, onde houve a escolha também para governadores. No Maranhão, com a definição da escolha estadual, ainda em primeiro turno, com a eleição de Flávio Dino e Carlos Brandão, o eleitor retornou às urnas apenas para escolher o novo presidente da República, diante dos nomes de Fernando Haddad, do PT, e Jair Bolsonaro, do PSL. Com a redução de 6 para apenas um nome a ser escolhido, a movimentação nas sessões, além de tranquila, transcorreu em ritmo bastante acelerado. Pra mim foi, eu só fiz chegar e votar e pronto, tranquilo, só um voto. Exercer o papel de cidadania é muito importante, que é para você ajudar nosso país. Só é válido quando você vota, quando você vem votar. Assim você está fazendo o seu papel de cidadão e de colinense consciente. É muito importante a gente exercer o seu papel de cidadão, porque isso foi essa cidadania sempre, né? A gente tem que, como se diz, a gente tem que responsabilizar por isso, né? Eu analiso que é um momento muito importante para todos nós, que nós devemos saber votar com consciência, porque é muito importante mesmo, né? Porque tem que saber o que você está escolhendo, né? E então vamos torcer para que todo mundo... Foi assim que eu tenho feito nas minhas orações esses dias, né? Que o Senhor toque no coração de cada um, né? Para que ele saiba acertar o caminho certo, porque às vezes a gente pensa que está no certo e às vezes pode não estar, né? Então estou pedindo a Deus que ilumine o coração de cada um para que nós possamos ter um Brasil melhor, né? Porque nós temos passado muitas coisas difíceis e, como também sempre eu costumo dizer, muitas coisas são difíceis, mas coisas que só Deus pode dar jeito, né? Porque nem só as autoridades podem dar, porque é coisa que vem dependendo de cada um, não é isso? A prefeita de Colinas, Valmira Miranda, votou pela manhã na escola Sinec, no centro da cidade. Isso é importante, todos nós temos que cumprir com este papel, com esta obrigação. E eu só peço assim que Deus ilumine a cada um e que Deus escolha o melhor para o desenvolvimento do nosso Brasil. O vice-governador reeleito pelo Maranhão, Carlos Brandão, colinense, veio novamente à sua terra no exercício de sua cidadania, destacando a boa presença do eleitor.
Uma votação tranquila, foi rápida, porque era aqui só tínhamos uma votação, não tinha votação no segundo turno para governador, portanto muito rápido. E eu tive a oportunidade de consultar os mesários e eles me disseram que a presença das pessoas foi razoável. A gente estava preocupado com a abstenção, mas teve bastante pessoas. A prefeita Valmira me acompanhou aqui, a gente teve a oportunidade, uma recepção muito boa aqui por parte de toda a comunidade de Colinas. Portanto, esperamos aqui que o Brasil agora, com esse resultado, tome um caminho e um rumo melhor. Até o que todos nós esperamos. Um Brasil de mais oportunidades, de menos desigualdades sociais, um Brasil mais justo e mais solidário para todos. É por isso que nós estamos exercendo esse nosso dever. Que vença aquele que tiver mais voto e que realize um bom governo, aquele que as urnas lhe derem a eleição. O que a gente espera é que a gente tenha um Brasil melhor. O brasileiro escolheu com maioria absoluta, 55,13%, Jair Messias Bolsonaro para governar o país nos próximos 4 anos. Bolsonaro, do PSL, derrotou nas urnas o petista Fernando Haddad. Aqui você confere os números nacionais, a votação no estado do Maranhão e também do eleitorado colinense. As sessões eleitorais encerraram as atividades após as 17 horas, horário de Brasília. Com isso, foram abertas as apurações que, para presidente da República, só começaram a ser divulgadas às 7 da noite, devido à diferença de horário do estado do Acre, no norte do Brasil. Com 100% das urnas apuradas, o candidato do PSL, Jair Bolsonaro, derrotou o petista Fernando Haddad e tornou-se o novo presidente do Brasil. Jair Bolsonaro obteve 55,13% dos votos válidos contra 44,87% de Haddad. Em números reais, uma diferença de quase 11 milhões de votos. No Nordeste, como já apontavam as pesquisas, mais uma vez o PT teve ampla vantagem. O Maranhão, por exemplo, depositou 73,26% dos votos no petista Fernando Haddad, enquanto Jair Bolsonaro recebeu neste estado 26,74%. A votação para presidente em Colinas, agora com apenas 2 nomes, registrou crescimento nas 2 opções em relação ao dia 7 de outubro. Haddad, que no primeiro turno recebeu nesta cidade 74,70% dos votos, teve neste domingo 84,29%, quase 10 pontos percentuais a mais. Jair Bolsonaro, no primeiro turno, teve em Colinas 14,08% dos votos contra 15,71% do segundo turno. E após o intervalo, a festa de apoiadores da campanha de Jair Bolsonaro pelas ruas da cidade de Colinas após a confirmação da vitória do candidato do PSL. Os detalhes em instantes. E acompanhe como foi a festa da vitória pelas ruas da cidade de Colinas com apoiadores da campanha de Jair Bolsonaro. Os resultados só foram conhecidos depois das 7 da noite deste domingo, quando abriram as comemorações. Quando os resultados da apuração começaram a ser divulgados, depois das 7 da noite, o TSE já registrava a apuração acima dos 80%, com dados que confirmavam os levantamentos das últimas pesquisas. Uma vantagem em torno dos 10 pontos percentuais em favor de Jair Bolsonaro. Antes mesmo do fechamento total das apurações, o candidato do PSL foi declarado eleito o novo presidente do Brasil.
longo da campanha, ainda em primeiro turno, Colinas foi agregando simpatizantes do militar que realizaram várias manifestações pelas ruas da cidade. A primeira em 22 de setembro pelo primeiro turno e mais uma pelo segundo turno em 20 de outubro. O mesmo grupo que voltou a ocupar as ruas colinenses no início da noite deste dia 28, agora em comemoração à vitória de Bolsonaro, o novo presidente do Brasil. E estes foram os destaques desta segunda-feira, dia 29 de outubro de 2018. O Jornal Nova Era termina aqui. Para você, uma boa noite e amanhã estaremos de volta.